Boa noite. Como é que vocês passaram? Hoje eu vou ficar de máscara mesmo, viu? Abram suas Bíblias, por favor, em Ruth, capítulo 1, versos 6 a 18. Ruth, capítulo 1. Obrigado. Menino esperto. Ruth, capítulo 1. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Até aqui, irmãos, nós vimos como Elimeleque decidiu deixar Belém para habitar na terra de Moabe. Ele fez isso por causa de um período de fome que estava acontecendo na terra de Judá. Está logo no versículo 1. No tempo em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E Elimeleque, então, junto à sua família, decidiu sair de Belém de Judá para ir para Moabe, para longe de onde o Senhor havia estabelecido como terra da promessa. Ele queria ficar pouco tempo lá, nós aprendemos até aqui. A intenção dele era ficar algum tempo ali, até que a situação melhorasse. E depois, então, ele voltaria para a terra de Judá. No entanto, ele morreu. Morreram também seus 2 filhos, Malom e Quilion, não sem antes se casarem com mulheres moabitas, como nos contam a história como nós vimos até aqui. E depois eles morreram e restaram apenas Noemi, Ruth e Orfa, uma senhora viúva, sem os seus filhos, longe de sua terra e apenas agora com suas 2 noras. Noemi estava numa situação triste, longe da terra do pacto, como nós aprendemos, longe da terra da promessa, da terra da aliança, viúva e sem os seus filhos. 3, aliás, né? Deixa eu acompanhar aqui que eu perdi hoje o passador de slide. É isso mesmo. Aí agora a gente encaixa aqui. Está perdido na mudança. Então, o Christian vai me auxiliando ali hoje, viu, Christian? Mas a história continua, irmãos, com uma notícia. Noemi recebe a notícia de que o Senhor havia se lembrado do seu povo. A mesma mão que havia trazido fome, como nós vimos até aqui, Deus havia feito uma aliança com o seu povo, dizendo assim, olha, se vocês me obedecerem, eu vou trazer fartura para vocês vão ser abençoados. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou fechar o céu e haverá fome. Deuteronômio 28. A mesma mão do Senhor que traz fome, que tira o pão de Belém, é também a mão do Senhor que agora traz novamente pão para a casa de pão. Deus se lembra do seu povo e então novamente volta a haver pão na casa de pão. Sabe uma coisa que nós devemos ser levados a nos perguntar aqui? Como é que Noemi ficou sabendo que teve pão lá em Belém de Judá? Como é que Noemi ficou sabendo que Deus havia se lembrado do seu povo e trazido o alimento novamente para a terra? Não tinha WhatsApp, não tinha uma colega fofoqueira dela lá em Judá para fazer uma ligação para ela, não tinha Bahia meio-dia, ou Moabe meio-dia, né? Não tinha sequer correios. Como é que Noemi recebeu a notícia estando a 200 quilômetros, a vários quilômetros de distância, que para a gente hoje pode parecer pouco, né? 200 quilômetros, mas naquele tempo era uma distância imensa. Como é que ela ficou sabendo? Ela ficou sabendo, irmãos, na minha humilde opinião, pela providente mão de Deus. Nós não sabemos os detalhes de como ela ficou sabendo da notícia, mas Deus fez com que Noemi soubesse que ele havia se lembrado do seu povo e trazido pão para a terra de Judá. Deixa eu ver aqui de novo. O Christian está esperto, gostando de ver.
E a primeira coisa que eu quero ver aqui e pensar com os irmãos dentro desse texto, aí você pode acompanhar ou na sua Bíblia ou na projeção aqui, é que Deus sempre se lembra do seu povo. Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece daqueles que lhe pertencem. Note como Noemi interpreta a notícia que ela havia recebido. A notícia chega ao conhecimento dela e ela não atrela a notícia ao acaso. Olha que coisa maravilhosa, choveu em Belém, que coisa boa, a economia está indo bem, que negócio bom. As medidas governamentais têm contribuído para que o povo viva bem. Noemi entende que fora a mão do Senhor que viera em auxílio do seu povo. Ela ouviu e entendeu que Deus, o Senhor, havia se lembrado do seu povo. Provavelmente aqui, irmãos, Deus não enviou pão de maneira miraculosa como havia feito no deserto. Vocês lembram da história no deserto, né? O povo caminhando e de manhã chovia pão. O sereno era pão. Deus mandou o pão do céu. Provavelmente aqui Deus mandou de maneira natural. Veio chuva, como nós vamos ver daqui a pouco, na semana que vem, se o Senhor permitir, que elas chegam perto da safra da cevada. Deus mandou chuva, o pessoal trabalhou e a safra floresceu. Todavia, Noemi entende que tudo isso é a mão do Senhor. Sabe uma coisa importante nós percebermos, irmãos? É que não importa se o suprimento de nossas necessidades vem de maneira miraculosa ou se vem de maneira simples, natural, com fruto do seu trabalho. É sempre a mão do Senhor quem supre as nossas necessidades. É sempre o Senhor quem nos dá o pão nosso de cada dia, seja por meio do nosso trabalho dedicado, contínuo, seja por meio do auxílio dos irmãos, seja por meio do que quer que seja. É o Senhor quem está se lembrando do seu povo, suprindo todas as suas necessidades. Nós precisamos aprender isso. Não importa se o pão que eu como de manhã cai do céu ou se eu vou lá na padaria e compro ele. É sempre o Senhor quem está nos suprindo. É sempre o Senhor quem nos dá o pão cotidiano. Nós devemos nos lembrar disso todos os dias, para que nós não nos vangloriemos no nosso orgulho obstinado ou nos nossos próprios feitos. Uma verdade que nós encontramos ao longo de toda a Escritura, voltando ao foco principal aqui, é a de que Deus tem um cuidado especial pelo seu povo. Deus ama de maneira especial aqueles que lhe pertencem. Deus ama de maneira especial aqueles que integram a sua família, aqueles que foram redimidos por Ele. Ele jamais se esquece do seu povo. Ainda que a situação seja difícil, ainda que haja momentos de sofrimento, ainda que haja momentos de luta, de dificuldade, de fome, de distância de sua terra querida, como é o caso de Noemi aqui, Deus não se esquece do seu povo. Nós encontramos isso ao longo de toda a Escritura. Deus é o Deus que se lembra. No tempo do cativeiro babilônico, quando o pessoal está voltando do cativeiro babilônico, as pessoas veem a terra desolada, tudo caindo aos pedaços, o muro destruído. As pessoas veem que as suas casas estão destruídas, estrangeiros tomaram conta da terra. E eles começam então a questionar, peraí, será que o Senhor não se esqueceu de nós? Será que Deus realmente está se lembrando de nós? Será que a boa mão do Senhor continua conosco? E é nesse contexto, então, que Zacarias profetiza para dizer ao povo que Deus sempre se lembra dos seus. Veja, por exemplo, Zacarias 8, anota aí para você ver lá na sua casa. Eu vou me lembrar de vocês, eu não vou me esquecer de vocês. O próprio nome do profeta significa o Senhor se lembra. O Senhor não se esquece dos seus. E essa é a verdade que nós encontramos aqui. Tendo Noemi, então, entendido que era Deus quem estava agindo, que Deus estava vindo em auxílio do seu povo, que Deus não havia esquecido do seu povo, ela decidiu, então, retornar. Seu esposo teve a oportunidade de não ir para Moabe, ele foi. Ele teve a oportunidade, ao longo de um tempo, de retornar para Judá, não retornou. Após a morte do seu esposo, seus filhos puderam retornar e não retornaram.
E agora Noemi, finalmente, tendo ouvido que Deus viera em auxílio do seu povo, decide retornar agora com suas 2 noras. Ela decide retornar para Judá para ver se também havia uma ponta de bênção para ela, para ver se ela poderia desfrutar dessa boa mão do Senhor que estava conduzindo o seu povo novamente na terra de Judá. Ela queria saber se haveria espaço para ela nesse tempo de restauração. Quando a gente pensa no livro dos Juízes, irmãos, a gente está fazendo a leitura contínua do livro dos Juízes nos nossos cultos de semana, e nós vemos um ciclo muito comum. O povo desobedece, Deus pune. Depois, então, o povo se arrepende, clama a Deus e Deus restaura com amor e graça. Parece que é numa dessas intercorrências que a história de Ruth começa. Você vê primeiro o povo passando fome e muito provavelmente por conta do pecado da desobediência, de terem dado as costas para o Senhor, e agora o povo desfrutando de restauração, de bênção, porque muito provavelmente haviam se arrependido e clamado a Deus por graça e compaixão. Noemi então decide voltar na expectativa da redenção para a terra do pacto, na expectativa de ser novamente abençoada na terra que anos antes ela havia deixado. Pensa como nós muitas vezes, irmãos, depois de pecarmos, ou depois de nos afastarmos de Deus e do seu povo, como nós muitas vezes, depois de abandonarmos a comunhão, nós não queremos voltar. Talvez seja o seu caso, talvez seja o caso de alguém que você conheça, de alguém que abandonou a comunidade de fé, que abandonou o povo de Deus, que se entregou ao pecado, ao distanciamento da comunidade da aliança, do pacto, o povo de Deus, que é a sua igreja, e agora, por orgulho, por vergonha ou por qualquer outro motivo, não quer voltar. Né? Porque se acha às vezes superior também, isso acontece, e não quer voltar. Noemi, irmãos, não se preocupou com nada disso. Ela amarrou o seu orgulho, ela amarrou a sua vergonha, a vergonha de ter abandonado o povo de Israel, o povo de Deus, a vergonha e o orgulho de ter tentado resolver a situação do seu próprio jeito, e ela então decide voltar, sem orgulho, sem vanglória, e esperando que houvesse então oportunidade de redenção para ela. Ela passou por cima de tudo isso e estava disposta a enfrentar a oposição dos seus compatriotas, a vergonha de ter sido uma das que abandonou. Talvez outras famílias tenham abandonado ali a terra de Judá naquele tempo de fome. Alguém que deu as costas para o povo do pacto. Ela passou por cima de tudo isso na expectativa de ser redimida, na expectativa de ser integrada à família de Deus e de desfrutar da bênção que somente aqueles que estão junto a Deus, junto ao seu povo, conseguem desfrutar. Ela então decide voltar. Passa, por favor, Christian. E aqui eu vou então para o segundo aspecto que vai se delongar ao longo de todo o restante do texto, que são as situações de Ruth e de Orfa. 2 possibilidades, 2 caminhos para serem seguidos, 2 caminhos que elas poderiam seguir. Deus, irmãos, não só não se esquece do seu povo, não foi isso que nós acabamos de aprender? Deus sempre se lembra dos seus. Mesmo nas lutas, nos sofrimentos, nas angústias, nas provações, nas atribulações, na oposição, nas dificuldades financeiras, nas dificuldades de saúde, Deus sempre se lembra do seu povo. E Ele não só se lembra do seu povo, como também está disposto a receber na comunidade de fé qualquer um que venha arrependido, clamando a Ele por misericórdia e confessando seus pecados. O caminho da fé não é para religiosos apenas, para gente que, fazendo uma ponte aqui, para gente que nasceu em igreja. Tem gente que nasce em igreja, depois abandona a igreja e a comunidade de fé, depois retorna. E tem gente que nunca teve essa experiência. É para essas pessoas também que Deus está de braços abertos, chamando e clamando e oferecendo redenção. Todos quantos vêm a Ele arrependidos e em confissão são recebidos e integrados
a família de Deus. É isso que nós aprendemos com a conduta de Orfa e de Ruth, ante a possibilidade de acompanharem sua sogra na viagem para Judá. É uma possibilidade, vocês têm dois caminhos, ou vocês vão ou vocês ficam. Nessa realidade aqui, nós aprendemos que a oferta de redenção, a oferta de integrar a família de Deus, não é uma oferta que é dada a pessoas boas, a pessoas que estão dedicadas a fazeres sociais e a coisas grandiosas na sociedade. Não é uma oferta que é dada a religiosos, mas é uma mensagem de redenção e de perdão de pecados e um convite a integrar a família de Deus que é feito a todas as pessoas e todos quantos arrependidos confessam o nome do Senhor e clamam pela misericórdia dele, podem ser integrados e são integrados à família de Deus. Noemi, quando ela está conversando aí, você vai acompanhando o texto comigo, quando ela está dizendo para as suas noras, olha minhas filhas, voltem, não venham comigo. Ela pode estar preocupada com a oposição que ela sofreria em Judá. Ela olha para lá e fala, esse negócio de eu levar 2 moabitas aqui na bagagem, esse negócio não vai dar bom. O pessoal lá não vai gostar desse trem não. E ela talvez esteja preocupada com isso. Não vai ser legal. Eu vou sofrer oposição, eu vou sofrer bullying lá por estar com 2 moabitas na bagagem. Talvez também ela estivesse preocupada em como suas noras sofreriam longe de suas famílias, de sua terra. Noemi sabia muito bem o que isso significava. Estar longe de casa, longe dos pais, longe de uma comunidade de fé, em uma terra estranha, que não se conhece ninguém, em que o Deus é outro. Ela talvez estivesse preocupada com isso. Passa, por favor, Cristian. Seja como for, Noemi propôs que suas noras voltassem para a terra delas, para o Deus delas. Noemi fez um evangelismo ao contrário aqui. Tipo assim, volta lá para a vida de vocês. Volta lá para o Deus de vocês. Ela evangelizou ao contrário, né? Ao invés de falar, não, venham para a comunidade de Israel, o Deus de Israel está de braços abertos para recebê-las. Ela faz um evangelismo ao contrário aí. Volta lá para a terra de vocês, volta para a mãe de vocês, para o Deus de vocês. Ela enfatiza aqui a fidelidade de suas noras. A palavra usada para fidelidade aí enfatiza um amor tão profundo que não é um amor sentimental, sabe? Às vezes a gente fala de amor, a gente acha que é borboletinha no estômago, que é tremer a perna, ou então uma série de coisas que as pessoas acreditam ser amor. Mas quando a fidelidade de Orfa e de Ruth são enfatizadas aí, é a fidelidade que elas tiveram, o amor que elas tiveram para com seus esposos, para com Noemi, ao pacto que fizeram, estando dispostas inclusive a atravessar a fronteira para chegar em Judá, em Belém de Judá, para continuar a vida com sua sogra. É o amor leal, é o amor fiel que foi demonstrado por essa benevolência contínua, por essa disposição em servir, essa aliança que não estava condicionada às circunstâncias. Nós vamos com você. E Noemi então enfatiza isso. Olha, vocês foram fiéis com os falecidos, vocês foram fiéis comigo, vocês foram fiéis ao pacto de matrimônio que vocês fizeram, mas agora voltem. Passe, por favor, Cristian. Ela faz menção à lei do levirato aí. Você lembra da lei do levirato? O que era a lei do levirato? A pessoa, camarada, casava, se ele morresse sem ter filhos, o irmão dele tinha que casar com a viúva para poder dar descendência ao seu irmão. E Noemi então faz referência a essa lei. Olha, eu estou velha. Ainda que eu me case agora, ainda que eu me case essa noite e eu tenha filhos, vocês vão esperar eles crescerem para se casar com eles? Ela vai para um caminho absurdo aí para dizer, olha, não vai valer a pena. Vocês precisam ir pelo caminho mais fácil. Aqui vai ser difícil demais. O caminho menos tortuoso é aquele. Ela faz tudo isso, irmãos, mostrando que não seria razoável que suas noras fossem com elas.
Não é razoável. É mais fácil vocês ficarem aqui. Vocês não vão enfrentar oposição, dificuldade, vocês vão estar aí agarradas à barra da saia da mãe de vocês, vão estar servindo ao Deus de vocês e está tudo bom. É um momento aqui de grande dilema para Ruth e para Orfa. Elas choram por pelo menos 2 vezes, choram mesmo, né? Esse chorinho assim, ô, minha sogra, né? Pensar assim, né? A nora tão apegada. Elas choram mesmo diante daquela situação. Elas poderiam escolher o caminho mais fácil, voltar para casa, para sua mãe, voltar para sua terra, para o seu Deus, para o seu culto, para o seu povo, ao invés de ir para a terra de um Deus desconhecido, onde elas estariam aparentemente desassistidas, um Deus que elas não conheciam nesse sentido aí. Longe de todos os que eram próximos a ela, longe de seus parentes, longe do seu culto e longe do seu Deus. Escolher a Yahweh era difícil e seria mais fácil se elas voltassem para os deuses delas, Quemos, Moloque, como nós aprendemos na semana passada. Passa por favor, Christian. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por dilemas como esses. Escolher o caminho mais fácil ou o caminho correto? Todo dia nós passamos por dilemas. É claro que em uma escala talvez muito menor, mas nós passamos por dilemas como esse. Eu vou fazer o que é mais fácil ou vou fazer o que Deus quer que eu faça? Para nós, para os crentes no Senhor Jesus, o dilema se resolve à luz da palavra de Deus. O caminho mais fácil nunca deve ser escolhido em detrimento da verdade revelada de Deus. O caminho da verdade deve ser sempre a escolha do cristão, do servo do Senhor Jesus. Ainda que esse pareça tortuoso e cheio de pedregulhos. Lembra do Sermão da Montanha, quando Jesus ensina aos seus discípulos? Entrem pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Mais larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Naquela poucos entram, mas nessa aqui são muitos os que entram. O Senhor Jesus ensina então algo muito precioso aos seus discípulos, que é o grande dilema de Ruth e de Orfa, e que é o dilema que nós, no sentido de abraçar a fé e também de dar continuidade à nossa vida cristã, o dilema que nós enfrentamos. Nós vamos pelo caminho mais fácil, em que nós não sofreremos oposição, dificuldade, luta, sofrimento, as pessoas não vão caçoar de nós, eu vou estar mais estável, ou eu vou pelo caminho da verdade de Deus. Nós devemos abraçar a verdade, irmãos. Porque por mais que o caminho fácil pareça simples, ele conduz à perdição. E esse foi exatamente o caminho que Orfa escolheu. Depois de se despedir de sua sogra, ela volta para a sua vida, para a sua família, para o seu Deus. E ela some da história. Ninguém nunca mais ouviu falar de Orfa. Não há mais registro de como ela continuou sua vida. Passa, por favor, Cristian. Ruth, no entanto, escolheu o melhor caminho, o caminho do amor pactual de Deus. E ela o fez em palavras tão belas e profundas que têm ecoado ao longo de milênios, pelo menos 3.000 anos, e todo mundo que tem uma Bíblia na sua mão escuta as palavras da declaração ou lê as palavras da declaração de fé de Ruth. Suas palavras têm sido lidas, refletidas, repetidas por milhões de pessoas ao longo de mais de 3.000 anos. Passa, por favor, Cristian. Muito mais, irmãos, do que uma declaração de cuidado e afeto para com Noemi, a gente vê muito esse verso, né, em convite de casamento. E é legal que esteja, né? Pode ser que esteja, não tem problema. Mas muito mais do que estar preocupada com sua sogra, Ruth está declarando fé no Deus de Israel. É isso que ela está fazendo aqui. Ela está disposta a abandonar tudo em nome do Deus de sua sogra. Ela está declarando fé no Deus de Israel. Muito mais do que uma declaração de cuidado, de afeto para com Noemi, ela declara fé no Deus do povo de Israel. Acima de tudo, ela estava disposta a abandonar sua terra, sua família, seu Deus, para servir incondicionalmente o Deus de Noemi. Ela diz: seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo. Onde você for, eu vou.
Onde você morrer, eu vou morrer também. Nota a profundidade da declaração da fé de Ruth? Ela está dizendo para sua sogra assim, olha, talvez daqui 15, 20 anos a senhora morra. E a minha declaração de fé é tão profunda e sincera que onde a senhora morrer, eu vou morrer também. Alguém acha que Ruth talvez ia morrer no mesmo momento? Claro que não, ela ia ter toda uma vida pela frente. O pacto dela não é só com Noemi, o pacto dela é com o Deus de Noemi. Eu vou caminhar com Ele, eu vou andar com Ele e eu vou obedecê-lo e me submeter à sua palavra. Ela não estava indo para Judá para passar uma temporada, como Elimeleque pensou em fazer quando foi para Moabe. Eu vou lá, deixo as coisas se estabilizarem, quando tudo estiver no lugar eu volto para casa. Ela não estava fazendo isso. Ela está disposta a ir de uma vez por todas. Onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu vou morrer também. Estaríamos nós aqui dispostos a fazer o mesmo tipo de renúncia? Estaríamos nós dispostos a renunciar a tudo por amor do Senhor Jesus? É esse tipo de seguidores que Jesus procura para adorá-lo. É esse tipo de adoradores que o Senhor Jesus está procurando. Pessoas que não tenham nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo, nenhum outro amor que tome o lugar do Senhor em seu coração. O Senhor Jesus quer tudo ou nada, irmãos. Ninguém deve ser mais importante, nada deve ser mais importante do que o Senhor Jesus em nossas vidas. Absolutamente nada. Lembra quando o Senhor Jesus está viajando para Jerusalém, lá em Lucas capítulo 9, versos 57 a 62? Lembra? Alguém fala, Senhor, eu vou te seguir. Jesus diz, você tem certeza? O negócio não é fácil. Você tem que renunciar aos confortos dessa vida. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro chega e fala, Senhor, eu vou te seguir. Jesus fala, você tem certeza? Senhor, eu vou, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E ele então responde, olha quem deixa os mortos sepultar os seus mortos. No capítulo 7, Jesus vai dizer, quem ama o seu pai, sua mãe, seus filhos, seu cônjuge mais do que a mim, não é digno de mim. Outro chega e fala, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu me despedir dos de minha casa, né? Acho que eu inverti aí, mas basicamente é isso aí. Se alguém tem posto a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Essa é a realidade. Jesus quer submissão absoluta. É tudo ou nada, é 880, é preto no branco. Ou você serve o Senhor Jesus, ou o pecado. Não dá para servir os dois. Para encerrar esse ponto aqui, eu gostaria de que nós pensássemos, só para abrir um parêntese rapidinho aqui, no porquê de Ruth ter sido tão resoluta em sua declaração de fé. Ruth é uma moabita, está lá, vivendo a vida dela, e ela faz uma das declarações de fé mais belas de toda a Escritura. Às vezes a gente tem exemplo de pessoas que a gente sabe que é crente, mas a gente não tem a experiência de declaração de fé da pessoa na Bíblia. Ruth faz uma das declarações de fé mais belas, com resolução, com profundidade, com convicção. Por quê? O que levou Ruth a declarar a fé com tanta convicção? Na minha opinião, eu acredito que foi o testemunho de Noemi. É só uma especulação minha, mas não tem outra explicação. Ela conheceu o Deus de Noemi, ela conheceu o Deus de sua sogra, ela ouviu falar de quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele faz, de como Ele agiu e age e vai continuar agindo em favor do seu povo. E Ruth então pensou, eu quero servir a esse Deus. É Ele que eu quero como meu Deus, é a Ele que eu devo submissão absoluta. O testemunho de Noemi, sem dúvida, influenciou na declaração de fé de Ruth, na minha humilde opinião. E por ter escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil, o caminho mais tortuoso, nós podemos hoje abrir a Bíblia e nos deleitar com essa história maravilhosa. Qualquer pessoa, em qualquer tempo, pode abrir a Bíblia e ouvir e saber quem Ruth foi. Ela não só foi integrada à família de Deus, ao povo de Israel, mas ela passou a fazer parte, Deus integrou ela na própria linhagem do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa, né? Ruth é a tataravó de Jesus. Hoje, no dia dos avós, né? Que
coisa maravilhosa. Alguém que era de fora da comunidade do pacto, agora está dentro da família de Deus. Passa, por favor, Christian. Eu quero encerrar com algumas implicações. Pode passar. Número 1. Pode passar. Número 1. O que a gente pode tirar desse texto aqui como implicações para nós? Não importam quais sejam as circunstâncias, Deus não se esquece do seu povo. Está difícil, pastor, muita luta, muito sofrimento, muita labuta. Os parentes não querem saber de servir a Deus, estão brincando comigo, caçoando de mim, me perseguindo. Sofrimento, doença para tudo que é lado, dificuldade. A gente mesmo sabe, né? Quantos irmãos sofrendo aqui. Deus não se esqueceu de nós, irmãos. Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece do seu povo. Sejam quais forem as circunstâncias, as lutas pelas quais estivermos passando, as agonias, os sofrimentos, o Senhor sempre se lembra e a sua boa mão está sempre agindo, mesmo nas situações mais difíceis de nossa vida, para nos levar para junto dEle, para nos aproximar dEle, para nos aproximar da sua palavra. Ele está conduzindo toda a história para a consecução dos seus propósitos soberanos. Número 2, Cristo. Nós devemos constantemente avaliar a nossa conduta à procura de atos, pensamentos e palavras que estejam em desacordo com a vontade revelada de Deus. Noemi podia ter continuado lá, como seu esposo fez, como seus filhos fizeram, mas quando ela ouviu que o Senhor tinha se lembrado do seu povo, ela falou, não, fica para trás orgulho, vergonha, qualquer coisa, eu vou voltar para a terra da aliança, eu vou voltar para o povo de Deus, eu vou voltar para junto do meu povo, do meu Deus. E é isso que ela faz. Nós devemos, irmãos, como Noemi, reconhecer que não há esperança longe do Senhor. Não há esperança longe do povo de Deus. Não há esperança longe da comunidade de fé. Não há esperança longe da palavra de Deus, da verdade revelada dele. Nós devemos clamar a Deus avaliando nossa vida por misericórdia, por compaixão. No Salmo 139, Davi orou, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Nós devemos fazer isso todo dia. Senhor, quais são os meus caminhos que estão em desacordo com a Tua vontade? Me ajuda a endireitar a minha vereda, endireita os meus passos, Senhor. Portanto, se você está longe dos caminhos do Senhor, e talvez alguns de vocês estão só acostumados com vida de religião, e não tem o Senhor como Senhor absoluto de sua vida, hoje é o tempo de arrepender-se. Não se importe com vergonha, não se importe com orgulho, bote isso, amarre isso lá fora e fala, Senhor, eu estou aqui, tenha compaixão de mim. Não se importe com o que os outros vão dizer. Se há necessidade de arrependimento, de confissão de pecados, clame a Deus para que Ele mude a sua vida e mude seu coração e traga você para perto dEle. É melhor do que continuar vivendo longe do Senhor, numa vida apenas de aparências. Número 3, Christian, por favor. A oferta de redenção é para todas as pessoas. Não existe pecador que Deus não possa salvar. Alguém pode pensar a princípio que no Antigo Testamento a oferta de salvação era só para o judeu de sangue, só para o descendente de Abraão, mas não é assim. Quando nós vemos o decorrer do Antigo Testamento mesmo, não precisa nem ser no Novo, nós vemos que a oferta de redenção é para todas as pessoas. Salmo 117, louvem-te os povos todos. Todos aqueles que vêm contritos e arrependidos à presença de Deus, que clamam por misericórdia, por compaixão, podem ser, como Ruth, agregados à família de Deus. Então, não tem pecador que Deus não possa salvar. Paulo, segundo ele mesmo, o pior dos pecadores, obteve misericórdia. Raabe, que também está na linhagem do Senhor aqui, Raabe, uma meretriz que vivia lá em Jericó, longe do Senhor. Olha, eu ouvi o que o Deus de vocês tem feito, então se lembrem de mim. E ela foi então agregada à família de Deus, ao povo de Deus. Não há pecador que Deus não possa salvar. A prova disso sou eu e você. Nós estávamos perdidos, mortos em nossos pecados, e Deus teve misericórdia de nós. Deus teve compaixão de nós. E por último, por favor, Christian,
Deus exige submissão absoluta. É tudo ou nada. Ou você serve a Deus ou você serve ao pecado. Não há como servir a Deus em desacordo com sua palavra. Ou você o abraça completamente, como Ruth fez, ou estará servindo a dois senhores. Ou você larga tudo para trás e fala, Senhor, Tu és o absoluto Senhor da minha vida, ou então você está numa vida de religião fajuta, uma vida de apenas aparências. Ou você serve a Deus ou o pecado, não dá para agradar os dois. Que nós avaliemos então a nossa vida, o nosso voto de fidelidade ao Senhor continuamente à luz dessa verdade. Que Deus nos ajude, irmãos, a tirar todos os ídolos do nosso coração. Se é o nosso filho, o nosso cônjuge, nossos pais, o nosso emprego, o dinheiro que eu tenho guardado embaixo do colchão. Que Deus tire do nosso coração todos os ídolos e que Ele assuma o trono, o controle absoluto de nossa vida, sem reservas, sem voltar atrás, sem desistir. É isso que Deus quer de nós. Ainda que a caminhada seja difícil, irmãos, o caminho não é o mais fácil, a recompensa é certa. Ainda que soframos, agradar a Deus é sempre a melhor escolha. Ruth poderia ter voltado, mas ela declarou fé no Deus de Israel e falou, a partir de hoje, Ele é o meu Deus e eu vou servi-lo completamente em toda a minha vida. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pelos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, pela maneira como o Senhor falou conosco através da Tua palavra. Obrigado por nos alimentar, por nos sustentar, por ter, Senhor, misericórdia e compaixão de nós a cada dia. Muito obrigado, Pai. Agora ajuda-nos a aplicar essas verdades às nossas vidas. Tem, Senhor, compaixão de nós para que em todas as coisas nós possamos fazer a Tua vontade. Que saibamos compreender que precisamos avaliar nossa vida e reconhecer os nossos pecados e clamar por misericórdia e retroceder, ó Deus, junto a Ti, de modo que o Senhor nos perdoe e nós alcancemos graça aos Teus olhos. Que possamos também entender que a mensagem de redenção é para todas as pessoas e que isso nos motive a pregar o Evangelho com mais afinco, sabendo que não há pecadores que o Senhor não possa salvar. Que isso nos motive na nossa dedicação missionária, na nossa dedicação de apresentação do Evangelho às pessoas, sabendo que mesmo moabitas, mesmo meretrizes, mesmo pecadores que estão completamente longe da comunidade de fé, podem ser alcançados por Sua graça e podem ser integrados à Tua família, ó Deus. Que o Senhor nos ajude também, Pai, a entendermos que o Senhor não se esquece de nós. Sejam quais forem as lutas, os sofrimentos, as dificuldades, o Senhor sempre se lembra do Seu povo, está agindo, às vezes com uma mão pesada, às vezes nos punindo até, Pai, para que nós nos aproximemos mais de Ti. O Senhor não se esquece de nós e nos motiva através dessa verdade. E por último, Senhor, oramos também porque nós cremos que nós devemos servir somente ao Senhor. O Senhor exige submissão absoluta. Tira, Senhor, do nosso coração todos os ídolos, sejam familiares nossos, seja o nosso emprego, a estabilidade financeira, uma personalidade política, um ídolo do esporte. Arranca, Senhor, do nosso coração todos aqueles que teimam em ocupar o lugar que é só do Senhor. Tenha, Senhor, misericórdia de nós. Livra-nos de nós mesmos, Pai, para que possamos servi-lo com dedicação absoluta e com sinceridade absoluta. Abençoa-nos no decorrer dessa semana e tem, Senhor, compaixão para que nas lutas, nos dilemas, nós possamos escolher o caminho da verdade e não o caminho mais fácil. Tem misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.